Bem-vindos a mais um tutorial aqui no meu canal. Aproveita que está por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer essa blusa linda de meia estação com pontos super delicados, então vem comigo! Este ponto aqui é muito fácil de fazer. Você precisa ter números múltiplos de 6 e adicionar mais um ponto. Então, se você quer fazer uma amostrinha, faça 36 carreiras de pontos baixos, como essa aqui, mais uma carreira, ou seja, 37, para ter uma amostrinha. Aqui eu já vou fazer completo, como eu já estou fazendo a blusa, mas eu recomendo que você faça sempre uma amostrinha, até para ter uma noção de tamanho, para adaptar para outros tamanhos, como P ou G. Este tamanho que eu tô fazendo aqui, ele serve tanto pro M quanto pro G. Então, aqui vai ser bem fácil. Esse ponto aqui é bem parecido com, quase igual, na verdade, um que eu já tenho aqui no meu canal. Para início da blusa, eu vou fazer primeiro a barra. E a barra eu vou trabalhar em pontos baixos. Primeiro, então, vou começar com um nozinho, fazer um nó. E com a agulha número 3, vou fazer 16 correntes. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos, e é bem fácil. Primeiro, eu pulo a primeira corrente, na segunda eu faço o primeiro ponto baixo. E assim por diante. Então, aqui o último pontinho, na última correntinha, e fiquei com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, viro, e vou trabalhar o ponto em barra. O ponto barra é bem simples. Aqui, você está vendo, tem duas alcinhas, como se fosse uma correntinha. Só que em vez de você colocar a agulha aqui no buraquinho e pegar essas duas alcinhas junto, você vai colocar a agulha no meio aqui e trabalhar essa alça aqui de trás, ó, fazendo ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo, toda a vida, até chegar no final, no último pontinho. Agora, eu tenho 109 carreiras do ponto em barra, pontos baixos. Agora, eu vou trocar para a agulha de número 4. E todo o restante da peça, exceto os detalhes do punho e da gola, eu vou usar a agulha número 4. Vou subir uma corrente e vou trabalhar uma carreira de pontos baixos. E vou trabalhar um ponto baixo para cada carreira do ponto barra que eu tenho. Então, vão ser 109 pontos baixos ao todo. Em cada carreirinha de ponto baixo, eu faço um ponto baixo.
Aqui eu terminei a carreira de pontos baixos, ficou assim. Pode ser que fique um pouco embabadinho aqui no começo, porque tivemos a troca da agulha. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos vazados. Eu vou subir 3 correntes para virar, viro, pulo este ponto aqui e o próximo, e no terceiro ponto baixo eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto, e assim até chegar lá no final. O próximo passo agora é trabalhar carreiras de pontos baixos. Eu vou subir uma correntinha para virar, viro, e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo para cada correntinha. E aqui eu vou ter a mesma quantidade de pontinhos, vão ser 109 pontos baixos. O passo seguinte, depois de fazer uma carreira de pontos baixos, é fazer os pontinhos em V. E para isso, eu vou subir 3 correntes, viro. Aqui no meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Tenho um ponto V. Faço 2 correntes, pulo 1, 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. 2 correntes. Sempre vamos repetindo o pontinho em V, fazendo as 2 correntinhas, pulo 2, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2, e aqui no final eu vou fazer um pontinho V apenas com uma correntinha no meio. Então, fiz ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo ponto baixo e fecho. A próxima carreira vai ser a florzinha. E para fazer ela, vou subir 2 correntes e viro. Aqui dentro do ponto V, eu vou fazer 2 pontos altos, mas sem fechar, só a metade dele. Fiz um, e agora faço 2, fiquei com 3 laçadas, e agora fecho, faço uma corrente e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço 1, 2 e 3, fiquei com 4 laçadas e fecho. Faço uma correntinha e aqui no começo, assim como no final, no último ponto, eu vou ficar com 2 pétalazinhas. Nos demais vão ser 3 pétalas. Aqui no próximo ponto V, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2
3 pontos, fecho, faço uma corrente, vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3 e fecho. Uma corrente, vou fazer mais uma pétala. 1, 2, 3 e fecho. Faço uma corrente e passo para o próximo ponto V. Agora, aqui no último, eu vou fazer 2 pétalas como aquela que eu fiz no começo. E pronto. A próxima carreira vai ser uma carreira de pontos altos vazados, como esta primeira carreira aqui. Eu vou subir 3 correntes, viro, e vou trabalhar um ponto alto para cada uma dessas pétalazinhas que eu fiz. Então, aqui eu coloco um ponto alto, faço uma corrente, venho aqui nessa pétalazinha, coloco um ponto alto, faço uma corrente, venho aqui nessa pétalazinha, faço um ponto alto e assim por diante. Aqui, ponto alto, corrente, ponto alto. E assim até chegar lá no finalzinho. E depois dessa carreira aqui de pontos altos, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos e repetir essa aqui dos pontos V's. Então, ok, aqui no finalzinho eu vou fazer um ponto baixo em cima da terceira correntinha do ponto anterior. E agora, como vocês podem ver, eu fiz, né, uma repetição do ponto V, como eu expliquei na partezinha anterior. Então, eu fiz, depois dos pontos altos, pontos baixos, fiz o ponto V, fiz a florzinha e repeti tudo. Então, ficou 2 repetições do motivo. Agora, eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto normal. Então, aqui eu vou subir 1, 2 correntes, viro. Aqui eu pulo este primeiro ponto aqui e vou pro segundo, meu segundo ponto baixo, e vou trabalhar tudo em ponto alto. Então, toda essa carreira aqui eu vou fazer em pontos altos. Ok. Fiz a carreira de pontos altos, logo depois eu fiz uma carreira de pontos baixos. Aqui eu finalizei trabalhando um ponto baixo em cima do pontinho
da terceira correntinha, tá? Fora meu zoom aqui. E agora o trabalho vai ser uma repetição da carreira de pontos altos e toda essa parte aqui. Então, vão ser sempre duas repetições com os motivos, depois da carreira de pontos baixos, que vai nos pontos altos vazados, a carreira de ponto alto, e depois, novamente, uma carreira de pontos baixos, e então começa a repetir a partir dos pontos altos vazados, sempre fazendo duas carreiras de flores. E assim, nós vamos ter três repetições desses motivos aqui. Fiz aqui 3 repetições, uma com 2 carreiras de flores, 2, 3. Aqui eu parei na carreira de pontos altos. E agora eu vou fazer o seguinte, vou reservar esta parte aqui. E agora vou fazer 78 correntinhas. E aqui vai ser a manga, então 78 correntinhas. Contando aqui 1, 2, 3, 4. (78). Aqui então eu já arremato. (78 pontos). E na outra ponta, onde eu tinha deixado reservado, eu vou fazer uma correntinha a mais. Porque como logo em seguida eu vou fazer carreira de ponto baixo, eu tenho que ter um ponto a mais no outro lado. Então, vou fazer 78 mais um ponto para virar. 79. E agora vou trabalhar uma carreira de pontos baixos e seguir a repetição dos motivos. Para essa parte aqui, eu coloquei um marcador, que eu vou trabalhar primeiro o outro lado, e aqui, a partir daqui, eu vou contar 109 pontos baixos e no ponto 109 colocar uma marcação para fazer a parte dos ombros e aqui reservado os pontos da gola. E aqui do outro lado eu vou trabalhar pontos altos. Então, vou pegar o meu outro novelo, vou fazer um nozinho. Eu peguei o outro novelo só para não ter que arrematar, porque eu vou ter que fazer o outro lado de qualquer forma. Para não ter que ter um monte de nozinhos, eu vou deixar aquele lá como está. E aqui, então, eu vou trabalhar os pontos altos. Igual eu fiz no corpo. Então, é importante observar que aqui na parte onde nós fizemos a manga, são 4 repetições do motivo só com as flores e sem aquela carreira de ponto alto fechado. Então, aqui eu vou seguir, fiz
2 correntes e vou trabalhar toda essa carreira de pontos altos até chegar no marcador. Ok, aqui então eu retiro a marcação, não vou mais precisar dela. Faço uma corrente para virar e vou fazer 28 pontos baixos. Um, 28 pontos baixos, vou fazer uma correntinha para virar e vou trabalhar os 4 primeiros pontos em pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4 e o restante em pontos baixos. Então, vão ser 24 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar só 20 pontos baixos. 1, 2, 3, 20 pontos baixos. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Viro, trabalho 1 ponto baixíssimo, 2, 3, 4 e agora o restante em pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha para virar, trabalhar 12 pontos baixos. 12, viro, vou trabalhar 4 pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4 e os outros 8 pontos que me restam em pontos baixos. Ok. E agora, fazer uma correntinha para virar e vou trabalhar pontos baixos daqui até o final. Então, assim, fecho essa parte da manga. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, tudo em ponto baixo. Aqui nos pontos baixíssimos, eu vou trabalhar normal, pegando eles juntos, né? Aqui. Porque eles são um ponto escondido. Aqui. Aqui, tendo cuidado para não trabalhar 2 pontos num ponto só, senão vai ficar embabado. Então, aqui eu
passo e vou seguindo com os pontos baixos. Bem, fiz as mangas, uni elas, né? E a união da parte de cima, aqui no ombro, eu fiz com pontos baixíssimos. Então, vou mostrar para você como fazer essa costura aqui, essa união de uma parte com a outra, com a agulha número 4 ainda. E então, eu pego aquele meu nozinho e coloco dentro desses 2 pontos que eu uni com a agulha. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu passo pro próximo, faço a mesma coisa, pegando a alcinha de trás ou de dentro, né? E a mesma coisa com o outro. E faço um ponto baixíssimo. Então, faço um ponto baixo e vou seguir com pontos baixos até chegar aqui no centro das costas novamente. E aonde eu tiver os pontos altos do motivo, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Certo, aqui eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E agora eu vou trocar a minha agulha 4 pela agulha de número 3 milímetros. E vou fazer 11 pontos, ou melhor, 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para começar a gola. E o ponto da gola vai ser o mesmo lá do início da barra, da blusa, tudo igual. E aqui, então, vai ser um pouquinho mais estreitinho. Eu venho aqui logo no meu primeiro pontinho que tá na minha frente e faço um ponto baixíssimo pra prender este ponto aqui, prender a barra. Vou andar mais um, viro, melhor, faço uma correntinha pra virar.
E vou fazer um pontinho barra, trabalhando, pegando na alcinha de trás. E é assim o ponto. Então, para cada ponto, eu vou ter uma carreira de ponto baixo. Ok, aqui eu terminei a gola. Vocês podem ver, toda em pontos baixos, como eu fiz a barra. Aqui atrás eu costurei com a própria agulha de crochê mesmo. E aqui nós vamos iniciar a partir da barra, primeiro colocando a peça do lado avesso. Aqui, então, aonde eu tenho os pontos altos, que são as correntinhas que a gente está vendo aqui, eu vou colocar a agulha bem dentro do ponto, dividindo ele, e a mesma coisa eu faço do outro lado. Então, no ponto alto vão ser 2 passadas de agulha, uma, aí aqui. Divido ele no meio e 2. Cheguei aqui onde eu tenho a carreira de ponto baixo, divido ele ao meio e vou unir um com o outro. Peguei nas mangas, e nas mangas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aqui eu vou fazer uma costura parecida com a que eu já faço no tricô. Quem faz tricô conhece essa costura aqui. A gente pega pela alcinha do ponto e encontra uma alça com a outra, fazendo uma espécie de zigue-zague, unindo um ponto com o outro. Aonde eu tiver pontos baixos, eu sempre vou trabalhar ponto baixo. Aqui no caso, no entremeio, eu não vou trabalhar nada, porque aqui é onde eu tenho a minha costura. E já vou aproveitando para esconder o fio, colocar esses fiozinhos por dentro. E aqui no ponto baixo, eu vou fazer um pontinho baixo. E vou trabalhar diminuindo. Aqui, aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo
Aonde eu tenho ponto baixo, faço outro ponto baixo. E aonde eu tiver ponto alto, eu faço um ponto baixo. E assim por diante. Eu vou ficar com um ponto para cada carreira. Exatamente. E no finalzinho, a gente faz um ponto baixíssimo para fechar. E eu fiquei com um total de 47 pontos no punho. Agora eu vou fazer mais uma carreira. Faço uma correntinha, viro e vou trabalhar 10 pontos baixos e fazer uma diminuição entre cada ponto, a cada 10 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e faço uma diminuição, fechando 2 pontos em um só. E aqui no final, não vai fechar 10 pontos de espaço, não tem problema. Eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz na gola. Então, eu vou subir 11 correntinhas. E pulo a primeira corrente. E na segunda, eu começo um ponto baixo. E vão ser 10 pontos baixos para o punho. E o mesmo esqueminha. E aqui eu vou prender no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Ando com um ponto baixíssimo, ergo uma corrente e viro. E trabalho o pontinho em barra, vai ser essa a repetição. E depois aqui, quando chegar no final, fechar a carreira, você pode fechar com agulha de tapeçaria, como eu mostrei na barra, ou você pode fazer esse fechamento com a própria agulha de crochê mesmo. Este é o resultado final da peça. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.